Internet, que virou até uma espécie de brincadeira em relação ao recuo das tropas, estão colocando isso a favor da visita do Bolsonaro, enfim, já nós vamos tratar deste assunto e também mais detalhes da visita. Eu vou até aproveitar, porque como o presidente da República, da Rússia, Putin, anunciou a retirada de parte das tropas em torno da Ucrânia, o Luca Bassani tem informações para a gente a respeito dessa movimentação. Luca, que movimentação, estratégia foi essa? Ou seja, a Rússia realmente está recuando e cedeu à pressão internacional ou é apenas uma movimentação de tropas? Boa noite, William. Bom, como nós podemos ver durante as últimas semanas, a tentativa de conversas do ponto diplomático foi se intensificando, principalmente após a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, em ambos os países, a Ucrânia e a Rússia, na semana passada, assim como o chanceler alemão Olaf Scholz, que esteve na Ucrânia no dia de ontem e na Rússia hoje. Hoje também pela manhã, hoje terça-feira pela manhã, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia comunicou que esse exercício militar estaria finalizado e, com isso, tropas começariam a ser retiradas. Cerca de 10 mil tropas, das 100 a 130 mil soldados russos seriam retirados, então, da região das fronteiras. Porém, o Ocidente olha tudo isso com bastante ceticismo. Inclusive, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, acabou de dizer que só vai acreditar nessas declarações do Ministério da Defesa russo quando efetivamente forem vistas imagens de satélite das tropas diminuindo com o passar do tempo, o que não aconteceu até o exato momento. Bom, você está em Kiev, você abriu o jornal dando boa noite, né? Então, agora aqui no Brasil são 13 horas e 8 minutos. Aí na Ucrânia, que horas? São 18 horas e 10 minutos também, são 5 horas a mais que o Brasil. Bom, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se encontra amanhã por parte de 1 da tarde, não é isso? Com o Vladimir Putin? Exatamente. A Rússia, pelo menos o horário de Moscou, está ainda 1 hora à frente do que eu estou aqui em Kiev, ou seja, 6 horas em relação a Brasília, mas acreditamos que durante toda a manhã aí no Brasil, muitas notícias em relação a esse encontro vão chegar ao Brasil, principalmente no que diz respeito à repercussão internacional. Grande parte do governo e muitos diplomatas, inclusive, dizem que essa viagem se trata apenas do aspecto econômico, tanto na questão energética quanto na questão dos fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Porém, é inevitável que uma viagem como essa, nesse momento, tenha um impacto geopolítico, um impacto diplomático bastante grande, principalmente perante aos aliados históricos do Brasil, que é a Europa Ocidental, e também os Estados Unidos. Apesar do Brasil formalmente não fazer parte da OTAN, se olharmos aí pelo menos os últimos 70 anos, a relação brasileira com a Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Canadá é muito mais forte do que com a Rússia e os demais países que fizeram parte da União Soviética. Bassani, esse encontro, então, de pelo menos 2 horas, né, de 1 da tarde até as 3, vai acontecer no Kremlin, na sede do governo russo, situado na Praça Vermelha. E aí é um dos principais pontos turísticos, né, de Moscou. E o governo brasileiro, junto com os produtores de carne, principalmente suína, estão com uma grande campanha aí na Rússia, justamente para apresentar a carne suína para o povo europeu numa tentativa de trazer investimentos para o Brasil ou de aumentar a importação, não é isso? Com cartazes espalhados até na própria Praça Vermelha. Bom, essas são as notícias que nós recebemos de Moscou, recebemos da Praça Vermelha. Aqui na Ucrânia não se fala muito a respeito disso. Nós sabemos, obviamente, que o Brasil, como um grande produtor agrícola e também produtor de carne, seja carne bovina, carne suína, tem exatamente um papel fundamental no fornecimento de alimentos para grande parte do mundo, que inclui a Rússia, principalmente os países do leste europeu, que têm uma dieta muito baseada em batatas, em carne suína principalmente. Nós vemos que é muito importante que os líderes desses países garantam a chegada desses alimentos para a população, principalmente no momento de crise, né? Não podemos esquecer que aqui a Ucrânia teve também durante sua história grandes crises de fome, né? Muitas delas produzidas pelo homem, mas que assolaram grande parte da população. Então ter essa segurança alimentar
com a garantia dos governos de que vão fazer acordos com os produtores de carne e outros alimentos, é fundamental nesse momento. Bassani, sobre o direito da guerra, né, nós temos aí a Rússia cometendo, se invadir, ela está cometendo um crime, na verdade, é um ataque ilegal. A Ucrânia, numericamente, ela é menor, mas recebe apoio, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, como o povo na Ucrânia está reagindo a essa possibilidade de uma invasão e como está essa preparação para, num possível confronto, barrar a ofensiva russa, se é que é possível? Bom, como você bem mesmo mencionou, a Ucrânia, em população, muito menor que a Rússia. Aqui temos cerca de 41 milhões de habitantes contra 145 milhões da Rússia. No que diz respeito ao número de soldados, a Rússia tem quase 1 milhão de soldados na ativa e a Ucrânia mais ou menos 250 mil. Porém, com o apoio maciço da OTAN e principalmente dos Estados Unidos, esses números eles se multiplicariam de forma bastante grande, o que colocaria a OTAN, ou no caso a Ucrânia, em uma posição de vantagem. O grande problema é que durante esse momento, principalmente de pandemia, não se sabe ao certo não apenas o custo humano, o custo político que isso pode ter, por um lado, mas também o custo econômico. Esses países do leste europeu, que têm uma economia muito menor comparado com a Alemanha, com a França, com o Reino Unido, eles passaram exatamente por um momento de grande crise econômica nos anos 2020, 2021, e uma guerra nesse momento que provavelmente mobilizaria forças para a questão bélica, para a questão logística, não seria o ideal, já que o país tenta, nesse final de pandemia, pelo menos nessa onda da Omicron, que é um pouco mais leve, fazer com que a economia volte a girar, atrair eventualmente os turistas, atrair os negócios do resto do mundo e retomar essas discussões econômicas que são fundamentais. A guerra acaba exatamente paralisando isso. Muitos dizem que a Rússia teria uma chance muito grande, principalmente no inverno, por conta do solo estar um pouco mais sólido, né? Essa região tem muito lamaçal e historicamente nós conseguimos ver isso também, por isso que no inverno a ofensiva seria melhor, mas o custo político e econômico, tanto para um lado quanto para o outro, seriam muito grandes, por isso que várias alternativas diplomáticas continuam a ser discutidas para que isso possa se resolver de uma forma pacífica. Bassani, eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas aqui na PAN, nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista, Marco Antônio Costa e Felipe Bueno. Felipe. Bom, eu entendo, pelo que eu pesquisei e tantos anos, né, acompanhando o noticiário internacional, que é muito esquisito você transformar um risco de terceira guerra, estou exagerando aqui, né? Um risco de terceira guerra mundial em exercícios militares corriqueiros, né? Agora, tudo que o Bassani falou faz muito sentido, né? A Europa não se interessa de modo algum por uma guerra com a Rússia. Existe o gás. Semana passada nós falamos da importância do gás que vem da Rússia. Tem um gasoduto sendo negociado, o Nord Stream 2, né? A Alemanha depende, mais de metade da energia da Alemanha vem da Rússia. Então, como é que esses governos da Europa Ocidental, dita ocidental, querem uma guerra? E Putin, por outras razões, a ele também não interessa uma guerra, a não ser mostrar a sua famosa masculinidade política, né? Que é um grande problema, mas ao mesmo tempo é um grande valor nesses tempos esquisitos que nós vivemos, né? Então, essa retirada de tropas, né? Essas tropas podem voltar a qualquer momento, mas tem um poder simbólico de mostrar que a Rússia se deu conta de que o problema é mais sério do que ela imaginava. Quando eu falo Rússia, evidentemente eu falo Putin, né? E complementando um ponto que você levantou, William, na Ucrânia há um grande movimento a leste, né, separatista, um movimento pró-Rússia, mas, né, não é maioria, mas é uma minoria que faz bastante barulho ainda hoje. Marco Antônio Costa. Um pouquinho na complementação do que o Felipe falou, né? Boa tarde, William, Felipe, boa tarde a todos da audiência da Jovem Pan. Existe aqui um aceno do Zelensky, salvo engano, é o nome do presidente da Ucrânia, no sentido de desistir da OTAN. Então, existe também, como a gente pode ver, não só uma manobra dos russos de sair, né, daquela região, mas sair daquela região em virtude desse aceno que foi feito, que provavelmente deve estar sendo muito debatido nos bastidores. Então, do ponto de vista de pragmatismo, o Putin ele foi e é muito eficiente com relação a algumas manobras que ele faz.
porque foi atendido, ou está no sentido de ser atendidas aí, as demandas que ele fez com relação à Ucrânia. O que eu acho interessante aqui em termos de análise geopolítica é que, ao invés de baixar a tensão com relação a esse quase conflito, né, que nós enxergamos aí na última semana, o presidente dos Estados Unidos usou o conflito como subterfúgio para tirar o foco do desastre que é a gestão dele nos Estados Unidos, né, no sentido de tentar demonizar a Rússia ou colocar a Rússia como uma inimiga e criar algum tipo de capital político em cima disso. Então, ao invés de agir como um estadista, a gente viu o Joe Biden agindo como um incendiário na relação, quando ele muito bem poderia ter assinado no sentido de falar com a Ucrânia e intermediar direto com a Ucrânia a sua não entrada na OTAN.